Você que é palmeirense apaixonado, que respira cada notícia do Verdão e acompanha cada detalhe da nossa jornada, já começa este vídeo com um convite especial. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar agora pode mexer com as suas emoções. Há informações que não estavam no radar da torcida, movimentações internas que poucos sabem e uma revelação surpreendente sobre um dos nomes mais comentados dos últimos tempos no elenco alviverde. Prepare-se, porque a história que vamos contar é cheia de suspense, dor, esperança e um futuro que pode mudar completamente os rumos do Palmeiras. Fique até o final, pois cada detalhe revelado aqui vai fazer você repensar o que realmente está acontecendo nos bastidores da academia. O nome dele ecoou com força entre os torcedores quando chegou como reforço. Uma promessa de velocidade, ousadia e gols. Mas o destino pregou peças duríssimas em Bruno Rodrigues, que praticamente não conseguiu mostrar sua verdadeira qualidade com a camisa verde. Contratado no fim de 2023, o atacante disputou apenas 2 jogos no Paulistão antes de ver sua carreira freada por 2 lesões devastadoras nos joelhos, em um intervalo de apenas 5 meses. Desde então, o departamento médico do Palmeiras passou a ser sua segunda casa, e a torcida ficou apenas com o gostinho do que poderia ser uma história de sucesso. Agora, uma nova previsão para seu retorno reacende as esperanças, mas também aumenta o mistério. Na coletiva após a vitória sobre o Sport por 3-0, o técnico Abel Ferreira trouxe palavras que soaram como um balde de água fria, mas ao mesmo tempo carregadas de uma mensagem de cuidado e paciência. O comandante português não quis alimentar expectativas sobre a volta imediata do jogador e preferiu indicar que talvez só na próxima temporada veremos Bruno em ação novamente. Foi um recado duro, mas necessário. Afinal, o risco de precipitar uma volta e agravar ainda mais o quadro seria um desastre irreparável, e Abel sabe disso como poucos. Seu tom foi sereno, mas as entrelinhas deixaram claro. O caso é muito mais sério do que muitos imaginam. O que poucos torcedores sabem é que mesmo longe dos gramados, o nome de Bruno Rodrigues desperta interesse em outras equipes. Segundo o próprio Abel, houve contatos de clubes tentando negociar o atacante, acreditando que poderiam contar com ele já nesta reta final de temporada. O Palmeiras, porém, foi firme. Não há possibilidade de liberar o camisa 11. Isso mostra que, mesmo diante das adversidades, o Verdão acredita no seu potencial e não está disposto a abrir mão de um jogador que pode render muito no futuro. A recusa também demonstra confiança no trabalho do departamento médico e no processo de recuperação que está sendo conduzido com extremo cuidado. Esse cenário, no entanto, traz uma pergunta incômoda. Quando, de fato, veremos Bruno Rodrigues novamente em campo? A resposta ainda é envolta em mistério. Há quem diga que ele já se mostra bem nas atividades internas, treinando com bola e participando de exercícios coletivos, mas o clube mantém silêncio absoluto sobre datas concretas. O silêncio, por si só, já gera uma onda de especulações. Alguns acreditam que o Palmeiras quer surpreender e, de repente, anunciar o retorno em um jogo decisivo. Outros entendem que a prudência é a palavra de ordem e que forçar qualquer etapa pode significar colocar tudo a perder. As 2 graves lesões em tão pouco tempo mexeram não apenas com o físico, mas também com o psicológico do jogador. Atletas de ponta, acostumados a competir em alto nível, muitas vezes sofrem ainda mais no campo mental quando se veem afastados. E no caso de Bruno Rodrigues, esse peso é ainda maior porque sua trajetória no Palmeiras praticamente não começou. A torcida não pôde ver sua versão plena e ele, por sua vez, carrega a ansiedade de provar seu valor. O Verdão, no entanto, sabe que o apoio e a paciência são fundamentais. E é justamente isso que Abel Ferreira quis transmitir. Mais do que pressa, é preciso humanidade neste processo. Enquanto isso, o departamento médico do Palmeiras segue sendo o ponto central dessa história. Desde maio de 2024, os profissionais se dedicam a cada detalhe da recuperação do atacante.
Tratamentos intensivos, reforço muscular, trabalhos de resistência e acompanhamento psicológico têm sido rotina para Bruno. A comissão técnica e os médicos trabalham em sintonia para garantir que, quando o camisa 11 voltar, seja para valer. Nada de retornos parciais ou de aparições relâmpago que terminem em recaídas. A prioridade é devolver ao Palmeiras um jogador pronto, seguro e capaz de encarar as pressões de vestir uma das camisas mais pesadas do futebol sul-americano. O mistério em torno da volta de Bruno Rodrigues gera um efeito curioso. Quanto mais o tempo passa, maior fica a expectativa da torcida. Muitos enxergam nele um verdadeiro reforço para o futuro, quase como uma contratação nova que poderá surgir de repente, mudando o panorama da equipe. Essa sensação é reforçada pelo fato de que, até aqui, ninguém conseguiu vê-lo desempenhar por completo. Ou seja, o Palmeiras pode estar guardando uma espécie de trunfo escondido que poderá ser usado no momento certo. A espera, por mais angustiante que seja, também alimenta o imaginário de que algo grandioso pode acontecer quando ele pisar novamente no gramado. Mas nem tudo é simples. As duas lesões que o afastaram do futebol são consideradas das mais graves para um atleta profissional. O joelho, sendo uma das regiões mais exigidas no futebol, dificilmente volta ao estado original após sucessivos problemas. A medicina esportiva evoluiu muito, e hoje é possível recuperar jogadores em situações que, no passado, seriam praticamente o fim da carreira. Porém, cada caso é único. E no caso de Bruno Rodrigues, a cautela é quase uma obrigação. Abel Ferreira sabe que o jogador tem valor técnico e humano, mas não quer transformá-lo em vítima de uma pressão desmedida que pode colocar tudo a perder. A recusa em negociar Bruno também tem outro significado. O Palmeiras não quer vê-lo brilhando em outro clube antes de brilhar no Allianz Parque. O Verdão investiu tempo, estrutura e confiança no jogador e agora pretende colher os frutos desse trabalho. Essa postura passa uma mensagem clara para a torcida. O clube enxerga futuro no atacante e não pretende descartá-lo. Mais do que isso, Abel Ferreira dá sinais de que Bruno pode se tornar peça importante no planejamento da próxima temporada, quando o elenco deve passar por reformulações e algumas novas oportunidades vão surgir para quem estiver preparado. Outro ponto que merece destaque é o perfil do jogador. Bruno Rodrigues não é apenas mais um nome no elenco. Ele se destacou em outros clubes pela sua intensidade, pelo drible em velocidade e pela capacidade de decidir jogos importantes. É justamente esse tipo de jogador que Abel Ferreira gosta de ter em mãos, alguém que pode desequilibrar em um lance individual e abrir espaços em defesas fechadas. Se conseguir retomar a forma física e recuperar a confiança, Bruno pode ser aquilo que faltava para o Palmeiras ganhar ainda mais poder ofensivo. É como uma carta na manga que o treinador guarda para o futuro próximo. O torcedor palmeirense, porém, vive dividido entre a esperança e a dúvida. A esperança de ver um jogador que mal vestiu a camisa, mas que tem potencial para se tornar ídolo. E a dúvida cruel de que talvez ele nunca consiga atingir o nível esperado após tantas lesões. Essa dualidade é o que mantém o suspense no ar. Cada pequena atualização sobre sua recuperação vira motivo de debate. Cada gesto em treinos vira manchete e cada palavra de Abel vira combustível para a curiosidade. O caso de Bruno Rodrigues não é apenas médico ou esportivo. É emocional, é humano e é capaz de mexer com todo o universo alviverde. E há um detalhe importante: o tempo. O calendário do futebol brasileiro é cruel, não dá respiro. Uma temporada em que o jogador fica de fora já parece uma eternidade. 2, então, tornam a situação quase insustentável. Mas se existe um clube capaz de administrar isso com calma e paciência, esse clube é o Palmeiras. A estrutura da academia de futebol, a confiança da diretoria e a experiência da comissão técnica
criam um ambiente seguro para que Bruno Rodrigues não se sinta pressionado além da conta. E talvez, no fim das contas, essa paciência seja o ingrediente que fará toda a diferença em seu retorno. Fontes como o Portal do Palmeirense confirmam que Abel Ferreira prefere não criar ilusões e que, de fato, a possibilidade de Bruno só voltar em 2026 é real. Mas essa mesma fonte deixa no ar que o atacante já se encontra em fase final de recuperação e até treina com o elenco, ou seja, o suspense aumenta ainda mais. Será que veremos uma aparição surpresa neste ano? Será que Abel, com sua estratégia costumeira de surpreender adversários, pode guardar Bruno para um jogo decisivo? São perguntas que ninguém ousa responder com certeza, mas que mantêm a torcida atenta a cada movimentação no clube, enquanto... os bastidores do Verdão seguem em silêncio, mas cheios de expectativa. Dentro do vestiário, Bruno Rodrigues tem recebido apoio incondicional dos companheiros, que sabem da dificuldade que é enfrentar um processo tão longo de recuperação. Essa união interna também conta muito, e é justamente por isso que pedimos. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Bruno Rodrigues vai voltar ainda em 2025 ou apenas no próximo ano? Acha que ele pode ser um reforço surpresa para a reta final da temporada? Ou que Abel Ferreira já planeja utilizá-lo apenas em 2026? Sua opinião é fundamental para esse debate que não para de crescer. Continue acompanhando, porque cada detalhe dessa história pode transformar o destino do Palmeiras e escrever um novo capítulo inesquecível da nossa história.